Amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, eu e a pastora Annalise, para trazer uma palavra de fé para você. Nós estamos todos os dias na Igreja Nação de Deus, nós estamos falando sobre Jacó, sobre a vida de Jacó, sobre a fé de Jacó, sobre o voto e o sacrifício de Jacó. E nessa caminhada de Jacó, nós entendemos que muitas pessoas na igreja também estão passando por situações como Jacó muito difíceis. Situações essas que, por causa de um voto ruim, de um voto tímido, de um voto medroso, de um voto sem expressão, estão passando por dificuldade. Muitas pessoas na igreja, meu amigo, minha amiga, muitas pessoas nas igrejas, melhor dizendo, estão passando por dificuldade porque ainda não aprenderam a fazer um sacrifício, não aprenderam a buscar a presença de Deus, não aprenderam a de fato buscar a resposta que eles querem para a vida deles através da fé. Nós podemos ver que Jacó, no primeiro voto de Jacó, ele fez um voto tímido. Deus fez uma promessa grande, pastor. Deus fez uma promessa grande a Jacó. Disse para Jacó o seguinte: eu vou fazer você uma grande nação. Mas Jacó, na sua expressão tímida, Jacó não entendendo, porque a visão de Jacó ainda era uma visão pequena, uma visão humilde, vamos dizer assim. Ele não entendendo, fez um voto a Deus, um voto simples. Ó Senhor, se na minha caminhada o Senhor me der pão, se o Senhor me der aonde dormir, se o Senhor me der o alimento e tal, eu vou dar ao Senhor o dízimo e a oferta. Coisa simples, né, pastor? Coisa pequena. E esse voto de Jacó, o que trouxe para Jacó? Na verdade, trouxe uma melhora. Meu amigo, minha amiga, na verdade, esse voto de Jacó trouxe apenas uma melhora para a vida dele. Podemos ver que Jacó prosperou, podemos ver que Jacó, ele teve a família, mas a coisa mais importante, Jacó não teve. Jacó continuou sendo prisioneiro. Hein, pastor? A senhora entende o voto tímido de Jacó, o que trouxe para ele, né? Só que ele ainda não tinha alcançado o que realmente ele precisava, que era a libertação de todo o passado, de toda a opressão que ele vinha vivendo já de algum tempo. E essa opressão, podemos entender que essa opressão veio através de um medo. Ele tinha medo de se lançar, tanto é que Jacó vivia na dependência das pessoas. Você vê que no início Jacó vivia na dependência da mãe, tudo era a mãe, tanto é que foi a mãe dele que manipulou tudo para Jacó. E essa dependência Jacó carregou com ele, que na verdade era um medo. Jacó tinha medo de tomar uma posição para poder resolver, meu amigo, minha amiga, a vida dele. E quando Jacó chega numa posição onde Deus se apresenta a Jacó dizendo: Jacó, eu vou tirar você dessa situação, eu vou mudar essa situação, eu tenho uma promessa para você, essa promessa é grande, essa promessa que eu tenho para você é para você ser grande. Jacó, por causa dessa timidez, por causa desse medo, por causa dessa situação de ficar na dependência dos outros, Jacó faz um voto simples com Deus, um voto comum que todo mundo fazia. Um voto de dízimo e oferta. Isso qualquer pessoa pode dar. Isso qualquer pessoa, pastora, pode oferecer. A gente conhece pessoas que nem são cristãs, mas são dizimistas e ofertantes. São pessoas que sabem que através do dízimo e oferta há uma promessa para a vida delas. Mas para receber um milagre incontestável, para receber um milagre grande, da grandeza de Deus, requer um sacrifício também grande. Nós podemos ver na vida de Abraão, avô de Jacó, que
para que um milagre acontecesse, um milagre grande acontecesse, houve também um sacrifício grande, um sacrifício extraordinário para chamar a atenção de Deus e ali acontecer o que Abraão pretendia. Jacó não entendeu isso. Por isso que Jacó sai do monte, sai daquele monte onde Deus revelou para ele o que ele queria, porque Deus revelou para Jacó. Essa é a grande verdade, meu amigo, minha amiga. Deus revela para Jacó o que ele queria da vida de Jacó. Aí Jacó faz o quê? Faz um sacrifício medíocre. Na verdade, pastora, ele desvalorizou o tamanho de Deus. Ele desvalorizou a grandeza de Deus. Por isso, você vê que Jacó, quando sai dali, ele não sai para uma vida transformada. Você vê que Jacó, naquela primeira instância, ele sai para ser escravo. Ele sai para ser escravo. Está entendendo, pastor? Ele saiu daquele momento com Deus para ser escravo. Mas você vê que no segundo encontro que ele tem com Deus, Jacó não saiu mais para ser escravo. Quando Jacó sacrificou tudo no vale de Jaboque, Jacó ali mostra o quanto ele acreditava na grandeza de Deus. Então ele passa a valorizar Deus. Ele falou assim, não, eu vou dar o meu tudo para Deus, porque eu sei que esse Deus também vai dar o tudo dele para mim. É forte, pastor. No primeiro voto, Jacó deu migalha. No primeiro voto, Jacó deu porcaria, vamos dizer assim. Porque ele via Deus como porcaria. Ele não viu Deus grandão. Ele não viu Deus, o Deus do impossível. O poderoso. Ele não viu assim. Ele viu Deus como pequenino. Deus pequenino, aquele Deus que dá migalha. Como muitos crentes, talvez você que está aí assistindo essa programação, pense dessa forma. Como muitos crentes, pastor, dentro da igreja, fazem voto como se Deus fosse o Deus de migalha. Até o dízimo as pessoas às vezes dão de qualquer jeito, não é, pastor? Tendo restrições, né? Você vê que a pessoa, Jacó ali, ele teve restrição. Ele deu o que ele quis dar. Não, eu vou dar aqui. Naquele outro momento, não. Ele teve que lançar-se totalmente a Deus. Para ele obter o que a transformação, a mudança radical na vida dele, ele teve que se lançar totalmente. Ali atrás, não. Ele fez o quê? Ele fez um voto. Ele deu o que ele achava que ele tinha que dar. E assim são muitas pessoas. Elas até entram na campanha, mas já determinando, eu vou dar isso aqui. O que elas querem. O que elas querem dar a Deus. Não disposta realmente a se lançar. A essas pessoas, infelizmente, a transformação não vai chegar. Como aconteceu com Jacó. Jacó teve umas melhoras, mas a libertação daquela escravidão, daquela prisão que ele se encontrava, ele só foi ter depois que realmente ele se colocou como tudo nas mãos de Deus ali. Então, há pessoas que escolhem, elas decidem, né? Eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Não, outras dizem, não, eu vou me lançar. Essa é a diferença. O primeiro voto de Jacó, ele foi um voto medíocre. É um voto, me perdoa, meu amigo, minha amiga, a minha forma de falar, mas essa é a grande verdade. Tem pessoas que olham para Deus como um Deus mendigo, um Deus pobre, um Deus pequeno, um Deus aleijado, um Deus que ainda está na cruz sofrendo, um Deus que ainda está sendo martirizado. Nosso Deus é o Deus da vitória. E Ele diz, preste bem atenção, esse aqui é forte, pastor. Ele diz que nos escolheu para que nós viéssemos ser mais do que vencedor. Dá um glória a Deus aí, porque isso é muito forte. Amém? Então Jacó, no segundo momento, porque o primeiro momento que Jacó teve com Deus, a vida de Jacó teve melhoras. Você pode dizer, mas ele prosperou, mas ele teve família, mas ele não tinha paz, ele não podia usufruir, meu amigo, minha amiga, daquilo que ele conquistou, porque ele vivia debaixo de uma autoridade de Labão. Ele era escravo de Labão e escravo de Esaú, irmão dele, porque havia uma promessa. Esaú prometeu a ele, vocês sabem muito bem que naquela época a palavra tinha que ser cumprida. Ele prometeu que iria matar Jacó. Então Jacó vivia atormentado, atribulado,
não tinha paz, não tinha sossego. Talvez é você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste. Talvez o médico disse para você, olha, essa enfermidade que você tem não tem mais jeito. Talvez o médico observou que você tem um câncer, já no final, que você tem AIDS. Você dorme com essa tribulação, você dorme com a tribulação de saber que seu marido está na mão de um amante, sua esposa, saber que seus filhos estão nas drogas, nos vícios, na prostituição, saber que a sua família vive em contenda, briga, tudo dá de errado na sua casa, a sua vida financeira é um inferno, você trabalha e não consegue prosperar. Talvez você durma exatamente como Jacó, perturbada, entendeu? Mas Deus fez uma promessa para Jacó, e hoje essa promessa, pastor, é para essa pessoa, é para nós. Amém? Essa promessa, Deus, ele deixou na Bíblia, quando o Senhor Jesus foi para a cruz, ele disse, olha, estou levando sobre mim todas as tuas dores, todos os seus sacrifícios, todos os seus problemas, para que você tenha vida e a tenha abundância. Amém, amados? Olha só como é forte isso. Então, quando Jacó foi para o vale de Jaboque, ele foi para decidir, pastor. Ele não foi para lá mais fazer um voto com Deus. Ele foi para sacrificar o tudo, porque ele passou a ver que o Deus que ele falou com ele lá no monte, não era um Deus pequenino, era um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, e tinha que ser o Deus dele, tinha que ser o Deus dele também. E é isso que eu quero passar para essas pessoas, pastor. Esse Deus que nós estamos pregando tem que ser o Deus dela também. Amém, pastora? Tem que ser o Deus dela. Não pode ser só o Deus da Bíblia. Não pode ser só o Deus que as pessoas conhecem dentro da Bíblia. Tem que ser o Deus na vida deles. Na vida deles. E é isso, meu amigo, minha amiga, que nós, através dessa campanha da decisão, todos os dias tentamos passar para as pessoas o seguinte: o Deus da Bíblia tem que ser o Deus da sua vida. Diga graças a Deus. Tem que ser o Deus. Então Jacó, sabendo que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac tinha que ser o Deus dele, o que ele fez? Ele sacrificou como tal. Aí ele sacrifica grande. Aí ele sacrifica com visão grande, pastora. Ele disse, poxa, se esse Deus é esse Deus grande de Abraão e do meu pai, né? Então vai ter que ser o meu. Então eu vou fazer como eles fizeram. Olha só, meu amigo, minha amiga. Eu vou fazer como eles fizeram. Eu também vou entrar nesse vale e vou sacrificar tudo que eu tenho para que Deus também faça da minha vida uma vida grande. Detalhe, quando Jacó desce, preste bem atenção, quando ele faz aquele voto e desce do monte, pastor, a vida dele teve melhoras. É o caso de muitos que estão nos assistindo aqui agora, pastor, que a vida deles dentro da igreja tem tido melhoras. Né? A pessoa entrou na igreja, era viciada, agora não é mais. Né? Tinha uma vida financeira destruída, tem uma vida agora, né, mais ou menos. Tinha um casamento no fundo do poço, família. Hoje, né, a coisa está mais ou menos, mas não resolveu. Mas ele ainda continua atribulada. Jacó, no primeiro voto, meu amigo, olha, você pode ler 28, Gênesis 28 até o 33. Lê ali que você vai entender tudo que a gente está falando. Jacó, no primeiro momento com Deus, ele desce do monte. Olha só, me diz, pastora, quem foi que teve um encontro com Deus de fato e a vida deles continuou da mesma forma? Ninguém, pô. Ninguém. Então, olha só, Jacó teve um encontro com Deus e a vida dele não mudou nada. Só teve melhoras. E a Bíblia diz que todos que tiveram encontro com Jesus, com Deus poderoso de Israel, a vida foram transformadas. Amém, pastor? Amém. Transformada. Então, Jacó, quando vai para o vale de Jaboque, ele foi decidido de uma coisa. Agora eu vou ver se esse Deus é Deus. Eu tenho uma palavra que a Bíblia deixou lá em Malaquias que diz assim: fazei prova de mim. Deus falou, fazei prova de mim. E eu vejo nessa passagem, pastor, Jacó fazendo prova de Deus. Jacó falou assim, agora eu quero ver se esse Deus é Deus. Agora eu quero ver. Eu vou entrar por tudo ou tudo. Se ele é esse Deus de Abraão, de Isaac, do meu avô e do meu pai, então ele vai ser meu Deus, porque também eu vou entrar para resolver. Aí Jacó, quando sai do vale, olha só, pastor, quando ele saiu do monte, a vida dele melhorou. Não resolveu?
Nada. Continuou sendo perseguido por Labão, continuou sendo perseguido por Esaú, tudo dando errado. Bom, mas quando ele entra no vale de Jaboque e sai do vale, a vida de Jacó foi totalmente transformada. Meu amigo, minha amiga, Labão foi para tomar tudo de Jacó. Chegou lá, não tomou mais. Não tomou mais. Esaú, com 400 homens, foram matar Jacó e a família dele. Não conseguiu mais matar. Pelo contrário, a Bíblia diz que Esaú passa a amar a Jacó, que já não era mais Jacó. Já não era mais Jacó. Porque depois do voto, ele passou a ser Israel. A grandeza de Deus. Ele passou a ser a grandeza de Deus. Então, você vê que o primeiro encontro não mudou a vida de Jacó, porque o voto, Jacó fez um voto. Jacó não fez um sacrifício. Mas no segundo, Jacó sacrifica. A vida dele é transformada. Esse é o propósito da campanha da decisão. Todos os dias nós estamos entrando no vale de Jaboque pela fé, para segurar a Deus. Porque, meu amigo, minha amiga, há de convir que Deus, Ele se agrada daqueles que desafiam, aqueles que fazem prova, aqueles que se lançam para ver a grandeza de... Olha, isso é indiscutível. No primeiro, a vida de Jacó, mas no segundo, pastor, foi forte, hein, pastor? Foi forte. Decidiu, ali foi decisão, tudo ou tudo. Ou vai ou vai. É como se ele falasse assim, ó, eu não saio desse vale derrotado. Se é para eu sair derrotado, é melhor morrer aqui. Essa foi a posição de Jacó. E essa, meu amigo, minha amiga, é a posição que eu quero que você tome na sua vida. Você está aí nos assistindo. Olha só, com a vida talvez dentro da igreja, talvez você é diácono, diaconisa, obreiro, obreira, né? Você é até um pastor, mas sua vida não anda. Tudo dá errado. Você tem marcado passo na sua vida. E Deus hoje, através dessa programação, está dizendo para você, olha, entra na fé. Venha participar dessa campanha e faz um voto. Olha só, faz um voto comigo. Eu não estou chamando você para você vir para a Igreja Nação de Deus, ser membro da igreja. Não, preste bem atenção. Isso aí, ó, é com Deus. Não sou eu que mudo o coração, não sou eu que mudo o pensamento. Amém, pastor? O que eu estou fazendo aqui como homem de Deus é chamar você para um desafio. E olha, eu vou botar aqui o meu ministério em jogo. Eu te dou a minha palavra, que se você entrar nessa campanha com toda a sua força, decidido, seja você pastor, seja você obreiro, seja você diaconisa, seja você presbítero, seja o que for, se você entrar com essa força, com essa vontade de mudar, eu te garanto que o Deus de Israel vai se apresentar à sua vida. Eu te garanto que o Deus de Israel vai se apresentar à sua vida e vai mudar a sua vida. Eu te garanto, meu amigo, minha amiga, eu te garanto. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus vai mudar essa situação. Mas eu preciso que você venha decidido. Eu preciso que você venha decidida de mudar a sua vida. Eu te garanto, olha, senão é melhor que Deus me leve, acabe com tudo. É melhor morrer, porque, preste bem atenção, como Jacó, eu estou hoje. Eu quero ver as grandezas de Deus. Eu quero ver as grandezas de Deus. Então eu também eu entro, melhor dizendo, no vale de Jaboque para decidir. Então você que está aí, poxa, com problema de enfermidade, problemas financeiros, problema na família, e anos você está dentro da igreja e não acontece nada. Aí entra uma outra parte, que eu e a pastora um dia desse estavam conversando sobre Labão, aonde Labão parou Jacó 21 anos. Labão, olha, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção. De repente você tem um Labão aí do seu lado tentando te parar. 21 anos. Todas as vezes que Jacó ia tomar uma posição, Labão segurava ele. Toda vez que Jacó falava, vou resolver, Labão, não, Jacó. Talvez você tenha um Labão do seu lado, um espírito maldito, né? Que usa uma pessoa para parar você. Quando você fala, não, agora eu vou servir a Deus, agora eu vou entrar no sacrifício, agora eu vou. Aí vem o Espírito da... Poxa, mas você tem que entender, né? Deus sabe,
você primeiro tem que fazer assim, você primeiro tem que fazer assado, você primeiro tem que tentar desse jeito. Olha, não é bem assim. Deus não quer que a gente ponha ele em prova. Está escrito que é para a gente botar ele em prova. Deus não quer que você bote ele na parede. Quem somos nós? Né? Os religiosos, né? Os labões. Tem um monte de labão por aí, pastor. Um monte de labão tentando parar as pessoas. É verdade. Né? E às vezes o labão que está na vida dela é uma doença que ela não consegue se livrar. É a situação financeira que, apesar dessa pessoa lutar tanto, ela não consegue prosperar. E os anos vão se passando. Para Jacó foi 21. Mas de repente para essa pessoa já tem sido 30, 40, 50 anos. E dentro da igreja, né, pastor? Dentro da igreja, né? Não consegue ser feliz. A pessoa está sempre oprimida, está sempre sem paz, ela não tem sossego. Então essa campanha é para a pessoa que quer realmente mudar de vida. É a oportunidade que Deus está dando para ela se livrar desse mal, desse labão que a oprime. Né? E Deus, mais do que ninguém, Ele quer a mudança dessa pessoa. Ele quer se mostrar como Deus vivo, poderoso na vida dela. Só que precisa que ela faça como Jacó. Tome a decisão de se lançar, de se colocar ali diante de Deus para buscar, lutar pelo seu milagre. Né? Você vê, pastora, que a senhora falou sobre o Labão, né, que a enfermidade, mas às vezes na vida também de uma pessoa tem o Labão, que é a esposa, que é o esposo, que é os filhos. Por exemplo, bispo, eu não vou participar, pastor, eu não vou participar, porque meu marido não quer. Aí é o Labão, pô. Você, meu amigo, minha amiga, pode ler lá no capítulo 32, que Jacó sobe, ou melhor, entra no vale sozinho, pastor. Quer dizer, e com isso ele ganha toda a família. Então você não tem que parar por causa do seu esposo, por causa da sua esposa, por causa do seu filho. Se eles não querem ir, vai você. Não pode arrumar a justificativa, né? Porque às vezes a pessoa está culpando os outros por ela mesma. Ela não está querendo fazer, ela não está querendo ir. Aí acaba culpando os outros. Porque quando a pessoa está na fé, ela realmente quer, ela não olha para ninguém, ela não olha para nada, ela vai, ela se... Não tem obstáculo, não tem barreira. Por isso que Jacó não olhou para ninguém. Ele se lançou, ele até se afastou dos outros para poder sozinho tomar atitude de fé dele. Então ele não olhou, ele não deu ouvidos para ninguém, ele se lançou. Essa é a campanha da decisão na Igreja Nação de Deus. E nós chamamos você para fazer parte dela. Todos os dias, 7h30 da noite, nós vamos estar buscando os milagres de Deus. Se você entende que você tem um chamado, como Jacó, e que Deus quer realmente transformar a sua vida, vem estar nessa campanha, onde nós estamos todos os dias, pela fé, entrando no vale de Jaboque. Mas venha decidir. Eu te garanto que a sua vida vai mudar. Fique na paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor? Fique na paz.